Olá, queridos irmãos e irmãs que acompanham a série A Vida através de Poemas, através do canal TV CECAL e dos demais canais parceiros. Hoje nós vamos conversar sobre a busca da verdade. E para conversar sobre isso, nós vamos usar também, além das obras básicas, o poema Eu Sigo Estrelas, que trata de uma alma, de uma pessoa que possui a ansiedade de buscar a verdade, de buscar respostas para si mesma. E busca em vários lugares e não encontra essa verdade por inteira, apenas por fragmento. E ela demonstra, essa pessoa, uma ansiedade. Ela para e depois retorna para continuar a sua busca. Vamos ao poema. De mim eu saio em busca da verdade, em vida e morte procurando a ti. Eu sigo estrelas, magos, santidades, arcanjos, monges, para te descobrir. Doce verdade, sei que estás em tudo, então em tudo eu irei te buscar. E em cada tudo encontro um pouco o muito, mas é inteira que eu quero te achar. Religiões, doutrinas, ritos, seitas, onde enjaularam sábios e profetas, adoram a casca e perdem a essência. Não te detém, não te procuro nelas. Te busco em versos, cantos ou ciências, na antiga vida e na que virá. Minha alma voa solta onde pensa, aonde a procura queira me levar. E quando eu canso, eu volto à minha casa, mergulho fundo em mim a meditar. Mas quando chego e ouço a minha alma, eis que ela anseia a verdade encontrar. E assim eu saio em busca da verdade, em vida e morte procurando a ti, seguindo estrelas, magos, santidades, arcanjos, monges, para te descobrir. É natural da alma que já se desenvolveu intelectualmente, que já chegou a um certo domínio da razão, desenvolvimento da maturidade espiritual, começar a fazer questionamentos, buscar um sentido para a vida. Hoje nós buscamos respostas. Quem somos nós? De onde nós viemos? Para onde nós vamos depois que morrermos? E o que nós estamos fazendo aqui nessa vida? Qual o sentido da vida, dessa vida que nós vivemos? Mas existe um questionamento. Essa verdade, essas leis de Deus, elas são absolutas? Elas são imutáveis? Ou elas são relativas? Relativas a uma determinada época do desenvolvimento humano, relativas a uma determinada cultura, a uma determinada visão de mundo. A lei divina, ela é imutável, senão não seria divina. Deus não revoga as suas leis. Deus não precisa modificar as suas leis para satisfazer a cultura ou as vontades ou a mudança de ideia no modo de viver de nós, seres humanos. Por quê? Porque perfeito é Deus. Nós somos os filhos imperfeitos, capengas, que estamos ainda em processo de crescimento. Então, evidentemente, a nossa visão de mundo ainda é uma visão ingênua. A visão de mundo de Deus é a visão perfeita, o conhecimento perfeito de tudo. Então, não tem por que ele rever as suas leis com base na nossa visão imperfeita da vida.
Muito bem, a verdade ela é absoluta, ela é imutável. Mas nós temos condição de conhecer agora essa verdade completa, absoluta? Pois bem, a questão 628 do Livro dos Espíritos nos traz essa resposta. Ele diz o seguinte: é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa se habituar a ela pouco a pouco, senão ofusca. E Kardec continua no Evangelho segundo o Espiritismo dizendo o seguinte: se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, sempre as desvenda à medida que a humanidade está amadurecida para recebê-las. Ora, a verdade é absoluta, mas nós não temos condições de compreender e nem de sentir essas verdades na sua inteiriça. Então esse poema ele mostra uma pessoa ansiosa em abarcar tudo. Mas a vida, através da amorosidade e sabedoria divina, nos traz a oportunidade de conhecer as verdades na medida certa e no momento certo. Mas para que nós temos que conhecer a verdade? Existe uma passagem em João 8, aonde diz o seguinte, no Evangelho: se vós permanecerdes na minha palavra, é a dizeres do Cristo, evidentemente, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, nesse momento, o Cristo coloca o motivo pelo qual nós temos que entrar em contato, compreender essas leis divinas, compreender essa verdade. Muito bem, o que significa esse conhecer? Esse é o primeiro ponto. Conhecer não é ler e decorar. Nós já conhecemos muitas verdades aqui. Esse conhecer é aquele interiorizar de verdade, é aprender com a alma, não é decorar, se intelectualizar, e muitas vezes a gente conhece isso na história de várias religiões, usar esse pseudo-conhecimento, porque não foi interiorizado, para até o mal, para perseguir as outras religiões, para se sentir superior, para impor o seu conhecimento aos outros. Não é esse o objetivo, é o conhecimento profundo, no sentido de assimilar esse conhecimento de modo que esse conhecimento nos transforme em pessoas melhores. Esse é o único motivo que vai fazer com que eu precise conhecer, com que eu precise aprender isso, aprender com a alma, para que aquilo faça com que eu cresça. É para mim, não é para impor aos outros. Mas o que é esse libertar? Da feita que eu me ilumino, o que eu destruo dentro de mim? A treva que eu tenho em mim, a sombra que eu tenho em mim. Tudo o que gera dor, o que gera expiação nesse planeta, nos renascimentos, o que faz eu reencarnar debaixo da lei de causa e efeito, o que faz com que se precise de resgates, tudo o que nos gera dor. O que faz tudo isso? São as mazelas que eu tenho e que eu criei no meu passado, próximo ou de outras encarnações. Então, o conhecimento da verdade, o conhecimento, a compreensão profunda das leis divinas, faz com que eu comece a refletir sobre elas e, refletindo nelas, comparar comigo, começar a me transformar, me iluminar, me libertar das minhas sombras e, consequentemente, me libertar da necessidade de continuar errando, resgatando, expiando, sofrendo. Mas como conhecer essa verdade? Como é que eu vou conhecer essa verdade? Realmente, existe uma questão no Livro dos Espíritos, a questão 115. Essa questão é essencial nas nossas vidas. Ela parece simples, mas a gente precisa de vez em quando lê-la. Ela diz o seguinte:
passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento, que é a verdade, que são as leis divinas. Então vejam bem, nós estamos na ânsia de buscar lá fora a verdade, quando Deus traz essa verdade e nos põe aos pés. Como? Através das provações do dia a dia, que Ele nos impõe, ou seja, aquelas que não foi a gente que criou, aquelas que a gente não pode escapar. Um exemplo muito simples, eu renasço num ambiente familiar. Evidentemente, naquele ambiente familiar, eu vou ter muitos desafios, vou ter muitas alegrias, mas muitos desafios. Esses desafios, se bem aproveitados, serão a oportunidade de eu crescer. E cada vez que eu cresço, eu me ilumino. E cada vez que eu me ilumino, eu, mesmo sem perceber, vou criando os valores que são a verdade, que são as leis de Deus. A lei do amor, a lei do perdão, a lei da justiça, a lei da caridade, a lei do alto amor. Eu vou desenvolvendo isso e vou entrando em contato com essa verdade. Eu vou serenando o meu coração, vou deixando a dar valor às coisas materiais, vou me espiritualizando e vou começando, através das experiências do dia a dia, crescendo cada vez mais. No nosso poema, essa pessoa fugia. Não parece, mas essa pessoa fugia. E muitos de nós, às vezes, para fugir da nossa família, a gente começa a se encher de compromissos fora do lar para ficar cada vez mais fora do lar. E quando vem, por exemplo, uma pandemia que nos isola dentro da nossa própria casa, ela nos obriga a voltar ao eixo da onde nós estávamos tentando fugir, entrar em contato com os nossos e entrar em contato conosco mesmo. Existe uma colocação que está no livro Lázaro Redivivo, que diz o seguinte: a verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida. É realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. A gente pode sair para buscar a verdade onde quiser. Nós vamos encontrar sábios, filósofos, livros, pessoal da autoajuda que vai nos dar muitas dicas. Mas muitas vezes a gente aprende e não consegue pôr em prática. Por quê? Porque ela é uma realização que cabe a mim. Ninguém vai abrir o meu coração e botar a verdade, me iluminar. Cabe a nós consolidar aos poucos dentro de nós. Utilizando o quê? A nossa consciência. Mas como utilizando a nossa consciência? Vamos lembrar da questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A lei de Deus, a verdade, está na nossa consciência, está dentro de nós. Mas a gente não acessa. Como assim não acessa? Porque nós somos teimosos. Nós temos essa verdade, mas a gente não quer lembrar dela. É isso que os Espíritos dizem na mesma questão 621A. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? E os Espíritos respondem: ele a esquecera e desprezava. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. O Espiritismo hoje nos vem para relembrar essa verdade. Já que a verdade está nos sendo relembrada, aproveitemos nós também essa oportunidade de fazer com que ela brilhe na nossa consciência, nos nossos corações, nos ilumine e nos liberte de nós mesmos, das nossas sombras. Muito obrigado a todos e que Deus nos dê paz a nós e aos nossos familiares.